Unidade 4, a conquista e a colonização espanhola na América. Tema 1, escrita e formas de registro. Escrita e forma de registro. A escrita pictográfica ela combinava desenhos e símbolos. Se a gente observar a figura, a gente vê que cada figurazinha dessa aí, cada desenho desse aí, e cada símbolo era a forma com que eles conseguiam se comunicar através da própria escrita. Ela foi desenvolvida pelos Olmecas por volta de 1000 a.C. Elas eram utilizadas principalmente em cerâmicas e pedras para os escritos. Já na era cristã, era depois do nascimento de Cristo, os escribas eles registravam as escritas já de uma forma diferente. Era em peles de animais, era em lenços de algodão ou de papel e feita com casca e fibras de plantas. Então a gente começa a perceber que a escrita ela foi desenvolvida de forma muito diferente de um período para o outro. Então, aqui quando a gente olha na era cristã, eles se desenvolvem com outros tipos de técnica. E olha só, essa imagenzinha do papiro. O papiro é uma planta onde no Egito Antigo utilizava muito para fazer as escritas que eles precisavam. Então é como se fosse assim, o nosso caderninho de hoje em dia, onde a gente anota tudo, sim. Então eles anotavam, eles registravam as escritas deles através dessas formas aí, que é assim, totalmente diferenciada do que a gente tem conhecimento nos dias de hoje. Como nós podemos ver, os astecas e os maias, eles também tinham o próprio tipo de escrita deles, tá? Que aqui a gente vê que é bem diferenciada do que as escritas que a gente viu, as escritas pictográficas. Aqui também são pictográficas, são aqui através aqui de desenhos, então cada desenhozinho desse aqui que a gente está vendo é uma forma de comunicação que eles tinham, tá? A forma deles escreverem. Aqui eles contavam sobre a origem do mundo, a história das cidades, diferentes calendários e outras informações. Gente, com esse nome códices, é o nome que se dá nos dias de hoje para esses livros produzidos na Mesoamérica, ok? Então, quando fala assim, o códice não é uma palavra que foi lá só dos astecas do Maia, não. É o nome que se dá a esses livros produzidos na Mesoamérica. Os incas eles não desenvolveram propriamente um sistema de escrita, como a gente viu dos astecas, dos incas, lá dos olmecas. A forma que eles tinham para registrar os dados sobre o seu império relativo à produção de alimentos, os números de habitantes e os atributos arrecadados, entre outras informações, era através desses nozinhos. Olha só, que cada nó desse que a gente está prestando atenção é referente ou uma letra ou um número. Então, são escritas, ou melhor, são escritas sim, mas um sistema de escrita não como a gente é acostumado a ver, a que a gente pega ali e faz a nossa letrinha para a gente ver ali. Tem uma letra A, tem a letra B. Isso aqui para a gente é uma forma de apenas como se fosse algo artesanal. Então aqui era a forma com que eles desenvolviam os registros de tudo aquilo existente dentro do seu próprio império. Então a gente começou a perceber, desde lá do primeiro momento, em que as escritas elas vieram que são diferenciadas de um povo para outro. A gente começa a perceber que antes era escrito o quê? Através de pedras, né? Como a gente viu lá nas escritas dos Olmecas, as pictográficas eram escritas feitas em pedras, depois a gente viu as escritas, que as códices dentro dos incas, como os maias, aliás, os astecas e os maias, eles tinham a escrita através de desenhos. Agora os incas, eles tinham esse sistema aqui, tá, de comunicação deles, onde eles faziam os relatos, e a gente presta atenção que é tudo feito em nozinhos.
ok? Então a gente começa a ver o que? São formas diferentes, mas só que cada um conhece a forma do que está escrito ali. Então cada um tem o que? O seu próprio meio de comunicação através de gravuras, né, se podemos dizer, através de gravuras que para nós, ou que no caso do desenho dos quipus, é mais fácil, que a gente está vendo a contagem ali, dá para a gente perceber a quantidade de nós no caso da numeração. Agora, no alfabeto, fica bem difícil entender o que está se referindo cada letrinha daqui, a não ser que a gente prestar atenção na própria gravura, ok? Então, aí os quipus era uma forma de comunicação do povo inca. Criação de calendários. Os povos da Mesoamérica e dos Andes centrais descobriram as melhores épocas para plantar e colher. Foi essencial para desenvolver a agricultura, observando o movimento do Sol, das estrelas e da Lua. Então, gente, os povos tanto da Mesoamérica como dos Andes centrais, eles descobriram através do Sol e das estrelas e da Lua uma forma para o desenvolvimento da agricultura. Como a gente sabe, os povos pré-colombianos, povo da Mesoamérica, né, com a mesma coisa, eles eram voltados para a agricultura. Então, eles precisavam observar o tempo, observar o período de plantar, o período de colher. Então, eles começaram a fazer o quê? A prestar atenção nos movimentos da própria natureza, movimento do Sol, das estrelas e da Lua. Os calendários se tornaram um instrumento muito importante para a organização da vida cotidiana, pois passaram a marcar as datas para a realização das atividades agrícolas, dos ritos religiosos e das celebrações. Aqui a gente começa a ver que o calendário eles se tornaram tão importante que eles começaram a marcar as datas, principalmente das atividades agrícolas, para saber período de plantar, período de colher, os ritos religiosos com que poderia estar em causa de celebração, eles poderiam assim, participar mais, e as celebrações históricas, tudo aquilo que aconteceu na sociedade que fica marcado, tá, como um acontecimento importante. Os maias criaram 3 tipos de calendário, apenas o ritual sobreviveu, sendo ainda mantido nas práticas culturais das comunidades contemporâneas. Gente, os maias, o calendário que desde que continua sobrevivendo é o calendário também voltado para a agricultura. Nos anos centrais, os incas criaram um calendário com um ano solar de 365 dias, dividido em 12 meses lunares. O calendário inca estava intimamente ligado ao poder do imperador, o Sapa Inca, representante sagrado do Sol. Utilizava para determinar as atividades agrícolas e estabelecer as datas de celebração das cerimônias sagradas. Então a gente começa a perceber que todos eles era voltado para o calendário, cada um usava o calendário de forma diferenciada. A gente começa a perceber que o calendário, e a gente muitas vezes a gente não dá muita atenção, mas ele está ali sim, pronto para ajudar você a descobrir datas, guardar, né, datas de coisas importantes, e é o que eles faziam. Ele, através do calendário, que eles sabiam o momento de plantar e o momento de colher, o momento de mexer com a terra, tá? Então a gente começava a fazer o quê? O calendário, ele passou a ter uma grande serventia. Se a gente olhar para o mapa, a gente vai começar a perceber que esses povos que chamam-se pré-colombianos ou Mesoamérica, eles estavam mais voltados para a parte litorânea, tá? Aqui a gente vê os incas estavam nos Andes, os maias, a maior parte deles estava na América Central, e já os astecas, eles pegaram um pedacinho da América Central e da América do Norte. Aonde está o vermelhinho, que é os astecas, é onde está situado nos dias de hoje a cidade do México.